Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje último dia do mês de agosto. 31 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São Raimundo Nonato. Raimundo nasceu na cidade de Portel, na região da Catalunha, na Espanha, no ano de 1200. Sua família era nobre, mas não possuía grande fortuna. O nascimento de Raimundo aconteceu de maneira trágica e dolorosa. Sua mãe faleceu durante o trabalho de parto, antes que Raimundo nascesse. Por essa razão, Raimundo foi chamado de Nonato, cujo significado é não nascido de mãe viva. Isto é, ele foi retirado do corpo da sua mãe já sem vida. Raimundo tinha inteligência privilegiada, por isso cumpriu seus estudos primários com facilidade, e já na adolescência apresentou vocação para a vida religiosa. Quando seu pai percebeu isso, o enviou para cuidar de um pedaço de terra que pertencia à família. E qual era a intenção do pai? Era fazer com que o filho desistisse da ideia de ser religioso. Porém, a atitude do pai, levou a história para onde ele menos queria. Viver na fazenda, no silêncio, na solidão e em contato com a natureza, só fez fortificar ainda mais a vocação de Raimundo. Ele cuidava da fazenda, porém, nas horas livres, dedicava-se à oração e à contemplação. Nisso clareou-se em seu coração o chamado para dedicar-se totalmente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Esta ordem tinha sido fundada pelo futuro santo chamado Pedro Nolasco. Este era amigo de Raimundo. A ordem religiosa tinha uma missão muito especial no tempo de São Raimundo Nonato, que era libertar os cristãos que tinham sido presos e escravizados pelos muçulmanos, chamados de mouros. Com muita dificuldade, Raimundo Nonato conseguiu que seu pai o autorizasse e ele ingressou na vida religiosa. Isso só aconteceu em 1224 e neste ano ele ingressou na Ordem de Nossa Senhora das Mercês e recebeu o hábito religioso do fundador e futuro São Pedro Nolasco. Algum tempo depois, veio sua ordenação sacerdotal. Então, sua vocação missionária desabrochou e ele se dedicou a ela com todas as suas forças. Por causa disso, ele foi enviado numa missão às terras da Argélia, extremo norte da África. Lá, ele conseguiu a façanha de libertar 150 cristãos que tinham sido feitos escravos dos muçulmanos. Ele não só os libertou, como conseguiu que eles fossem devolvidos às suas famílias. Com o objetivo de libertar outros tantos cristãos da escravidão, o padre Raimundo Nonato se ofereceu para ficar como refém entre os muçulmanos. Passou mais de um ano preso, sofrendo humilhações e torturas. Mesmo assim, continuou firme no seu trabalho missionário, levando a consolação do Evangelho e o conforto aos cristãos presos que vacilavam na fé e estavam perto de renunciar ao Senhor Jesus. Por causa disso, muitos cristãos permaneceram firmes e até mesmo muçulmanos se converteram ao cristianismo, percebendo a força do testemunho de São Raimundo Nonato e dos cristãos que ele conseguia atingir. Por causa disso, porém, as autoridades muçulmanas mandaram que a boca de São Raimundo Nonato fosse perfurada e fechada com cadeados, a fim de que ele não falasse mais de Jesus Cristo. Porém, nem isso deu certo, porque mesmo no silêncio, o testemunho de fé, de confiança e de oração e de paz no sofrimento converteram a outros tantos. São Raimundo Nonato sofreu todas essas torturas por 8 meses. Depois foi libertado. Porém, estava com sua saúde abalada e voltou para a Catalunha em 1239. Por causa da sua fama de santidade e dos feitos realizados entre os muçulmanos, o Papa Gregório IX o nomeou cardeal e o chamou para que se tornasse seu conselheiro em Roma. São Raimundo Nonato tentou se preparar e recuperar sua saúde com o intuito de mudar-se para Roma e servir ao Papa. No ano seguinte, ele partiu em viagem, porém, não conseguiu terminá-la por causa da saúde fragilizada. Estando perto de Barcelona, numa cidade chamada Cardona, São Raimundo Nonato ele começou a sofrer uma febre muito forte e veio a falecer. Era o dia 31 de agosto de 1240.
Ele tinha então somente 40 anos de idade. São Raimundo Nonato foi velado e sepultado em Cardona. Seu túmulo foi transformado num lugar de peregrinação para os cristãos de toda a região, que reconheciam nele a santidade, a coragem e o amor cristão. No local onde ficava seu túmulo, foi construída uma igreja que guarda os seus restos mortais até hoje. O culto de São Raimundo Nonato espalhou-se pela Espanha inteira e pela Europa. Em 1681, ele foi canonizado. Por causa da extrema dificuldade vivida em seu nascimento, São Raimundo Nonato passou a ser venerado pelos fiéis como padroeiro dos nascituros, isto é, dos bebês que estão para nascer, das gestantes na hora do parto e também das parteiras e dos obstetras. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.